Olá, tudo bem? Bem-vindo à segunda aula do nosso curso de Introdução à Data Science com R. Nessa aula, nós vamos começar a ver estatística básica, que é muito importante para qualquer trabalho de Data Science, mais do que conhecer linguagens de programação. Daqui para frente, as lições vão ser mais curtas e objetivas, para você ter tempo de fazer exercícios e absorver bem a matéria. Faça bom proveito. Bom, essa é a nossa segunda sessão sobre estatística básica, medida de tendência central. Vamos começar essa sessão relembrando a vocês onde está o material do curso. Está no GitHub, nesse endereço aí, https://github.com/cleuton/datascience. Lá dentro tem uma pasta chamada R-Course e cada aula dentro dessa pasta tem uma pasta chamada Lesson, o número da sessão. Tá? Nós vamos começando abrindo dentro da lição 2 o arquivo datascience-r-cleuton seção 2.pdf. É por esse PDF que nós vamos acompanhar a aula de hoje. Um pouco antes da gente abrir o PDF, eu quero mostrar algumas coisas para vocês no RStudio, para vocês se acostumarem com ele. Quando você inicia o RStudio, nem sempre tem um arquivo editado. Então aparece esse painel aqui com a console. Esse painel tem abas. A primeira aba é console, a segunda é um terminal que você pode digitar comandos. Tudo que você executar vai aparecer aqui na console o resultado. Quando você dá um print, aparece aqui. Outra coisa importante é, se você precisar abrir arquivos, a sua seção dentro do RStudio tem que apontar para o diretório onde eles estão. Isso é feito assim, você vai no menu Session, Set Working Directory, você vai dizer qual é o diretório a partir do qual você quer carregar arquivos e scripts. Choose Directory. E aqui você escolhe o diretório onde estão os scripts que você quer carregar. Simples assim. E eu vou começar abrindo o script da aula de hoje. File, Open File, já aparece o nosso diretório selecionado. Eu vou abrir o script da aula de hoje, que é o medidas centrais.r. Todo script R tem a extensão R, e ele está aqui. É o PDF da aula de hoje. Vamos começar a estudar as medidas de tendência central. Para começar, estatística tem a ver com uma grandeza, algo que nós queremos medir, através de variáveis. Por exemplo, o peso dos alunos versus a altura dos alunos são duas variáveis. Essas variáveis podem ser de diversos tipos de dados, podem ter domínios diferentes. O tipo discreto, que é o domínio dos inteiros. Por exemplo, aí, quantos filhos cada família tem. Não pode ter 2,5. Então é um número inteiro. O contínuo, que é o domínio dos reais. A altura de uma pessoa, por exemplo, são números que têm casas decimais, podem ter casa de decimais. Categoria. Categoria é um tipo de dados que não possui significado matemático, mas classifica os dados. O estado civil de uma pessoa pode ser casado, solteira, divorciada, viúva. E existe um tipo de categoria especial que é o binomial ou binário, que só admite dois valores, 0 ou 1, certo ou errado, sim ou não, verdadeiro ou falso. Por exemplo, a pessoa trabalha, sim ou não? É solteira, verdadeiro ou falso? E o ordinal. O ordinal implica em ordem. Ele é um tipo de categoria, só que é possível ordenar. Por exemplo, vamos supor que houve uma maratona, a classificação dos participantes. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Isso é importante para a gente começar a estudar um ramo da estatística, que é a estatística descritiva, que serve para a gente analisar e sumarizar um conjunto de dados, ou um dataset,
contendo variáveis associadas a fenômenos que nós queremos analisar. Tá? E é a primeira coisa que nós fazemos quando recebemos um trabalho novo de Data Science. Normalmente, os fenômenos que a gente quer analisar com estatística, eles existem em um grupo maior, chamado de população. Vamos supor que nós estamos querendo analisar o desempenho escolar dos alunos do ensino fundamental 1. Qual é a nossa população? Todos os alunos do ensino fundamental 1 do nosso país. Se não for especificada a cidade apenas, é do país inteiro. Mas nós não podemos analisar isso para todos os alunos, é muita gente. Então nós selecionamos pequenos conjuntos de dados de regiões diferentes do país, são as amostras. Então a diferença entre população e amostra é essa. Se você está analisando apenas os alunos de um colégio, por exemplo, peso e altura dos alunos do colégio XPTO, a sua população é o colégio inteiro. A sua amostra podem ser alguns grupos de alunos de determinadas turmas. Tá? Com isso, a gente vai começar a estudar as medidas de tendência central. Central é isso mesmo, é o centro. Qual é o valor esperado que a gente quer determinar? Por exemplo, os pesos e alturas. Dada a altura do aluno, eu quero saber o peso dele. Então eu tenho interesse numa medida que represente os pesos dos alunos de acordo com aquela altura. Uma medida de centro. Essa medida geralmente é a média. Agora, qual é a confiança que eu tenho que essa média realmente representa os pesos dos alunos de acordo com a altura? Aí eu tenho outras medidas, tanto de tendência central como de dispersão em torno da média. A média é o centro. Então, as medidas de tendência central são a própria média, a mediana e a moda, que eu vou começar a explicar agora. A média, ou média da população inteira, é representada pela letra μ, esse Uzinho inclinado aí, que está na fórmula. E é o somatório de todas as observações, dos valores das observações, dividido pelo número de observações. Isso é chamado de média ou média da população. E é representado geralmente por μ. O número de elementos da população é representado pela letra N maiúscula. Agora, se eu estou trabalhando com uma amostra, essa média, na verdade, é uma estimativa da média da população. É algo que eu quero encontrar. Essa média é chamada de x com uma barra em cima, ou x barra. E o cálculo é o mesmo, é o somatório do número de elementos da amostra, dos valores dos elementos daquela amostra, dividido pela quantidade de elementos daquela amostra. E o número de elementos da amostra é determinado pela letra N minúscula. A média é uma medida pouco confiável, porque ela é afetada por valores espúrios, também conhecidos como outliers. A gente vai falar muito sobre outliers. Tá? São aqueles valores que fogem da média. Você tem, por exemplo, a média de 60 quilos numa turma. Alguns alunos pesam um pouco abaixo, 55, 56, outros um pouco acima, 65, 66, e tem um que pesa 130 quilos, ou tem um que pesa 40 quilos. Esses dois valores são extremos, são chamados de outliers. Como você vai lidar com eles é uma coisa que nós vamos estudar, porque eles afetam o seu trabalho, eles vão afetar o resultado do seu trabalho. Aí nós temos outras medidas, por exemplo, a mediana. A mediana não é afetada pelos outliers. A mediana é o valor que está no centro da amostra. Por exemplo, numa amostra ímpar, é exatamente o valor do centro. Numa amostra que tem um número par de elementos, é a média dos elementos centrais. A mediana tende a estar perto da média dependendo da distribuição, se não houver muitos outliers. Tá? Outra medida interessante é a moda, ou mode.
é o valor que mais se repete em uma amostra. Por exemplo, essa amostra que está aí, a moda é o número 2, porque ele é o elemento que mais se repete. Caso os dados sejam categóricos ou estejam agrupados por categorias, a moda é aquela categoria que tem o maior número de ocorrências. Por exemplo, quantidade de alunos média obtida. Eu tenho 13 alunos até 5, 8 alunos entre 5 e 8 e 3 alunos entre 8 e 10. Qual é a classe, a faixa que tem maior número de ocorrências? É com os alunos com nota até 5, lamentavelmente. Para a gente construir amostras, existem técnicas para a gente poder formar subconjuntos. Por que tem que ter técnica? Porque as amostras têm que ser representativas da população. Eu não posso, por exemplo, estudar o poder aquisitivo ou os hábitos de consumo da população de uma cidade escolhendo pessoas apenas dos bairros nobres ou escolhendo pessoas apenas dos bairros mais carentes. Se eu fizer isso, eu estou introduzindo um viés na minha amostragem. Eu estou introduzindo uma tendência. Eu estou sendo tendencioso. E podem acreditar, os meios de comunicação, quando querem mentir, sabem fazer isso exatamente introduzindo viés. O viés também é conhecido como erro sistemático. E ele representa uma distorção entre o valor da característica que nós estamos medindo e o valor real. Tá? Eles podem ser introduzidos por erro no cálculo ou por contaminação da amostra, por exemplo, uma técnica de amostragem incorreta. As técnicas de amostragem existem várias, por exemplo, aleatória. A gente vai e seleciona pessoas aleatoriamente para estudar um determinado fenômeno. Também temos que tomar cuidado com a dispersão geográfica, com a atividade econômica. É muito comum, por exemplo, os institutos de pesquisa selecionarem pessoas que estão no centro da cidade. Será que essas pessoas representam a população? Às vezes não. Temos a amostragem sistemática, que a gente pega elementos em intervalos selecionados da população. Por exemplo, a cada 10 pessoas paramos uma. Temos a amostragem estratificada, que a gente divide a população em estratos. Eu tenho a população do centro da cidade, do bairro mais rico, do bairro mais carente. E vou pegando pessoas desses bairros diferentes para tentar formar amostras significativas da população com representatividade. Vamos dar uma olhada num exemplo agora? Nós temos desculpa, um exemplo que compara média, mediana e moda. E ele está feito em R. É o script que está dentro da pasta rcourse lesson 2 medidascentrais.r, tá? Dentro do nosso repositório no GitHub. Você tem o link aí, é só clicar e abrir. Eu já abri esse arquivo aqui. Tá? O exemplo é o seguinte. Eu quero analisar os pesos dos alunos. Eu tenho lá, vou criar um vetor com os pesos dos alunos. Em R, nós criamos vetor assim, o vetor se chama A e tem essa setinha esquisita aí. Você vai ver isso em detalhes no PDF. Essa setinha significa, pega tudo que está à direita, que no caso é essa informação que está aqui, e atribua a essa variável. Então a variável A passa a ser um vetor com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 posições. Cada posição tem o peso de um aluno. A posição 1 tem o peso do primeiro aluno, 52 quilos. A posição 10 tem o peso do último aluno, 120 quilos. O comando print me permite exibir o vetor inteiro, todas as posições do vetor. Se eu quiser exibir apenas o primeiro aluno, print A e o 1 entre colchetes. Aqui eu não coloquei colchetes, então ele vai imprimir o A inteiro.
Aqui eu coloquei, então ele vai imprimir o valor dessa posição, da posição 1. Se eu quiser o peso do aluno da 10ª posição, print A de 10. E se eu quiser saber quantas posições tem o meu vetor A, eu tenho essa função length, ou aportuguesado length. Print length de A, vai imprimir o tamanho de A. Para rodar esse script, a gente tem um botão source aqui. Se eu clicar nesse botão, ele executa o script, coloca aqui embaixo os resultados, tá? E aqui do lado os gráficos, se existirem. Então eu tenho aqui o resultado do primeiro comando, está aqui, ó, imprimiu o vetor inteiro. Tá? Se eu quiser, eu posso executar de uma maneira mais inteligente. Eu vou limpar aqui e vou limpar aqui usando essa vassourinha aqui, ó. Eu vou clicar do lado do source e vou dar source with echo. Ele simplesmente copia os comentários dos comandos, copia tudo que você está fazendo, ó. Atribuir o vetor, exibir o primeiro, olha, o print, o resultado do print. O print A de 1, o resultado. O print A de 10, o resultado. O print length de A e o resultado, 10 posições. Ok. Como é que eu calculo a média? Tem duas maneiras. Eu posso calcular a média manualmente, com uma expressão matemática. Está aqui, variável que eu criei com o nome média, podia ser qualquer nome, tá? Mas eu escolhi esse nome. Não coloquem acentos em nomes de variáveis. Esse texto que está em cima aqui, ó, ele tem acento, mas isso é um comentário. Tudo que vem depois desse caractere tralha é comentário. O compilador do R vai ignorar, mas o que vem aqui não. Se você botar acento, você vai ter problema. Eu estou jogando, atribuindo, né, a setinha aqui, ó, o resultado dessa expressão. Sum de A dividido, isso aqui é o sinal de dividido, por length de A. Sum é uma função somatório. Ela vai pegar esse vetor, somar os valores de todas as posições. Length, nós já vimos, retorna o tamanho, a quantidade de posições. O somatório dos valores dividido pela quantidade de valores é a média. Print, média. Saiu a média aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Print, média. A média é 64,7 quilos. Outro detalhe importante. Em R, nós usamos ponto decimal, não é vírgula decimal. Mas o R tem uma função chamada min. Min do seu vetor. Ela já te dá a média calculada. Tá lá, ó. Print min de A. Tá? A mediana, também existe uma função para mediana. Essa função se chama median. A função median, ela calcula a mediana do vetor. E aqui eu estou imprimindo o vetor. Tem um cidadão aqui buzinando em frente à minha casa. Lamentável, mas é assim mesmo. Nosso país. Não há o que fazer. Então ela calcula a mediana. A mediana é 58,5 quilos. Um pouco, não muito próximo, né, mas próximo o suficiente da média. A moda em R, não existe uma função para calcular a moda. Então eu vou criar uma função. Calcmode recebe esse comando function. Estou criando uma função, ó, function, e essa função recebe um parâmetro. Entre o abre colchete e o fecha colchete estão os comandos da função, essas duas linhas aqui. O que elas estão fazendo não interessa. O que interessa é que essa função recebe um número e retorna a moda. Tá? Nós vamos ver isso mais adiante. Aqui tá, eu estou calculando a moda. Moda recebe calcmode, que é o nome da função, do meu vetor, print moda. A moda aparece aqui. 52 quilos. É o valor que mais se repete.
Se nós olharmos aqui do lado, ó, a variável A tem 2 casos com 52. A última coisa que eu vou mostrar aqui é um histograma. O que é um histograma? O histograma, ele pega a nossa amostra, divide em faixas de valores e conta a frequência, quantas vezes os valores naquela faixa ocorreram na amostra. Em R é muito simples a gente calcular um histograma e imprimir. Basta usar a função ist passando o nosso vetor. Print ist de A. E aparece aqui o gráfico do histograma. A gente pode analisar que a nossa média está aqui, ó, 64,7 quilos. Está por aqui mais ou menos, né? Essa é a nossa média. Nós temos muitos valores entre 50 e 60 quilos, abaixo da média. Alguns valores na média. E alguns valores muito longe da média, entre 110 e 120 quilos. São chamados valores espúrios, no caso é um só. Um valor aqui, 3 aqui dentro da média e 6 abaixo da média. Ou seja, o nosso histograma está com uma assimetria. Depois a gente vai ver isso. Ele está tendendo com uma cauda à direita. Tá? Bom, tudo isso que eu falei aqui está no nosso PDF da aula. Tá? Tá tudo aqui. Aconselho que você leia sobre histograma, lê como é que foi feito. Tá? Aqui eu estou falando que o histograma está assimétrico. Tá? O ideal é que um histograma seja equilibrado, apresente como se fosse um sino, como esse aqui, ó. Nós temos a média por aqui, né? 70,24, tá por aqui. E os outros valores harmonizados em torno da média, como se fosse um sino, ó. Esse é um histograma equilibrado. Esse histograma nosso aqui está tendendo a fazer isso, ó. Ele tem uma cauda à direita, não é? Nós vemos isso, uma cauda à direita. Ele não está equilibrado em torno da média. Tá? E aqui tem uma parte que explica tudo isso que eu falei para vocês, como é que a gente calcula com R. Tá? Dá uma lida nisso aqui, os comandos estão todos aqui, explicados, inclusive a atribuição de variáveis, para você analisar com calma. Tá? Não adianta você querer aprender sem ler todo o material que está aí. Bom, obrigado e vamos até a próxima aula.